Fala nação, tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiro aperta o like, se inscreva, não custa nada. Cheguei chegando, hein? Com a carreta de informações. E então, Mengão pega o São Paulo hoje. Vai ser um jogaço, hein? Na casa do São Paulo. Temos que ganhar para ir para Libertadores direto. Se não tem que ir para pré-Libertadores. O Mengão vai com força total. Só que o Léo Pereira tá suspenso. O Gabigol falam que tá machucado. Eu acho que é uma desculpa, porque tá em má fase e tá fora de forma. Aí a comissão técnica tá falando que tá machucado. Isso é uma opinião minha. E a respeito de contratações, o Pilhado trouxe uma novidade aí, que o De La Cruz está certo já praticamente. Vamos ver se é verdade também, né? Porque tem muitos boatos aí. Fala pilhado, fala pilhada, galera, ó, informação exclusiva aí dos bastidores do Flamengo, tá? Nesse mercado, informação sobre o mercado do Flamengo, movimentação do Flamengo para contratação. Por quê? Porque eu falei com um empresário forte no futebol uruguaio, um cara que tem muito contato no Uruguai e também na América do Sul. E ele deixou claro, eu conheci esse empresário uruguaio lá na Copa do Catar, e ele deixou claro que o De La Cruz, ele tá perto de um acerto com o Flamengo, tá? O De La Cruz, que é um dos destaques do River Plate aí da Argentina, que é um dos principais nomes do River, que foi campeão da Libertadores em 2018, chegou na final da Libertadores em 2019 contra o Flamengo. De La Cruz, que tem 26 anos, e ele disse: Thiago, o De La Cruz está muito perto de um acerto com o Flamengo. Por quê? Porque o Tite quer muito o jogador, de acordo com as informações que eu tenho, e o jogador quer jogar no Flamengo. Ele me traz essa informação que o De La Cruz quer jogar no Flamengo, que a proposta financeira do Flamengo atraiu muito o De La Cruz. Ele vai ganhar bem mais do que ele ganha no River Plate e ele já quer mudar de ares, né? O De La Cruz, mas eu ainda falei com ele, eu falei, mas vem cá, o Flamengo foi atrás do De La Cruz no ano passado e ele mesmo não quis defender o Flamengo, né? Ele preferiu ficar no River Plate. Aí ele me disse, não é que ele preferiu ficar no River Plate, mas ele queria disputar o título da Libertadores até o final. Por quê? Ele falou que o De La Cruz tinha um compromisso com o River e com ele próprio de tentar o título da Libertadores, mais um título de Libertadores pelo River Plate. Por isso que o De La Cruz não abriu as conversas. Mas hoje é do interesse do jogador, isso é informação, não é suposição, é informação de uma pessoa forte no futebol uruguaio. Tá, mas o De La Cruz joga na Argentina, mas ele é uruguaio. O De La Cruz é uruguaio, surgiu no Nacional do Uruguai, tem contatos com jornalistas uruguaios, defende a seleção uruguaia. E aí, esse jornalista uruguaio me disse que para ele é muito grande a chance do De La Cruz defender o Flamengo no ano que vem. E aí, por que eu procurei esse empresário uruguaio ontem? Porque ontem o Rodolfo Landim fez aquele discurso, eu vou falar sobre esse discurso, inclusive que eu achei patético do Rodolfo Landim, para um grupo político do Flamengo. O Rodolfo Landim fez esse discurso e nesse discurso ele deixou claro que ele pretende já, que ele já pensa em pagar à vista pela contratação do De La Cruz. Quando o Rodolfo Landim fala nesse discurso que ele já pensava em pagar à vista pelo De La Cruz, eu na hora falei, eu vou correr atrás dessa informação. Pelo jeito que o Rodolfo Landim falou, ele acredita na negociação com o De La Cruz e ele já está disposto a ceder para pagar à vista. Ou seja, a grande negociação entre Flamengo e River Plate era que o Flamengo queria pagar o valor de 16 milhões de dólares da multa do De La Cruz, mas pagar parcelado. O River não aceitou. O River deixou claro, quer tirar o De La Cruz do River Plate? Paga. Paga e paga à vista. O Flamengo tentou negociar,
não quis, o River Plate não abriu para essa negociação e o Flamengo já está disposto, isso o Rodolfo Landim falou ontem, já está disposto a pagar à vista pela contratação do jogador, pagamento à vista para tirar o De La Cruz do River Plate. Quando o Rodolfo Landim fala isso, na hora eu pensei, deve estar próximo de um acordo com o River Plate. Aí eu entrei em contato com esse empresário uruguaio, que eu conheço muito bem, estive muito com ele lá no Catar, eu e a Lívia, a gente se reuniu com vários empresários lá no Catar durante a Copa do Mundo, e ele me deixou claro, ele falou, Thiago, querido, mentira, ele falou, Thiago, é grande a chance do De La Cruz acertar com o Flamengo, o De La Cruz está perto de um acordo com o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo quer muito, não só a sua diretoria, mas o Tite aprovou o nome do De La Cruz, e o De La Cruz quer jogar no Flamengo. Por quê? Pelo fato de ser um gigante do futebol sul-americano hoje, o Flamengo, todo mundo sabe, não só no Brasil, mas no Uruguai, na Argentina, que o Flamengo hoje é o time mais rico da América do Sul, né? É o Flamengo que tem a maior folha salarial e é um time que vem disputando títulos constantemente, tá? Constantemente o Flamengo vem disputando títulos. Isso fez com que o De La Cruz optasse que ele queira, né, jogar no Flamengo. Agora, uma coisa que é bom deixar claro é que o Flamengo já pode estar caminhando para uma renovação, tá? Eu deixei claro aqui, o Flamengo, por enquanto, não vai renovar com o Gabigol. O Flamengo não vai renovar com o Gabigol por enquanto. É bom a gente deixar isso claro. O Flamengo ainda não assinou com o Bruno Henrique. Há um movimento na diretoria do Flamengo por uma renovação, tá? Uma renovação do elenco. E o Gabigol não está certo que ele vai continuar no Flamengo, tá? O Gabigol queria renovação. Eu fui o primeiro a trazer aqui a notícia que o Flamengo não iria renovar com o Gabigol nesse ano. Muitos me xingaram quando eu banquei essa informação aqui no canal Pilhado. E eu falei, Gabigol está fazendo pressão, quer mais 4 anos de contrato ganhando 2 milhões de reais por mês, mas o Flamengo não vai renovar com o Gabigol agora. Eu falei isso, muito torcedor me xingou. E tá aí a informação sendo confirmada por toda a mídia no momento. O Flamengo quer esperar um pouco mais do Gabigol. Por quê? Porque a temporada do Gabigol é um fracasso. O Flamengo quer ver a entrega do Gabigol, quer ver o que ele vai entregar no ano que vem, para ver se renova ou não. Eu acharia um absurdo renovar com o Gabigol já nesse ano. Gabigol não jogou nada. Vai renovar com o cara por mais 4 anos para ganhar 2 milhões por mês, aí é que o Gabigol iria se acomodar mesmo, tá? Agora, uma coisa que eu quero falar desse discurso frouxo do Rodolfo Landim. Foi um discurso banana do Rodolfo Landim. Se eu falo lá, né, na Jovem Pan com o Mauro César que o Flamengo tem o seu modo banana, o discurso do Rodolfo Landim ontem foi patético. A forma como ele defende o Marcos Braz de novo foi patética. Ninguém consegue entender por que o Rodolfo Landim defende tanto o Marcos Braz. O torcedor desconfia e tem que desconfiar mesmo. Por que o Rodolfo Landim defende tanto o Marcos Braz? Um vice-presidente de futebol que demitiu vários treinadores pagando multas rescisórias altíssimas, rasgou o dinheiro do Flamengo. Só em multa rescisória de treinador já são mais de 45 milhões de reais. Um vice-presidente de futebol que agrediu um torcedor pelas costas na rua. Isso tinha que ter acontecido, alguma coisa tinha que ter acontecido com o Marcos Braz e não aconteceu. E o discurso do Rodolfo Landim é ridículo. Ele chama a responsabilidade, mas primeiro, só chama a responsabilidade agora. Segundo, defende o Marcos Braz a todo custo. E ele repete, Marcos Braz só vai sair quando eu sair. É uma diretoria que mancha sua história no Flamengo. É uma diretoria que teve um ano tão vexaminoso quanto o do time. E esse último discurso do Rodolfo Landim para um grupo político é um vexame tão grande quanto a temporada do Flamengo. Porque o Rodolfo Landim, ele falou absurdos. Ele falou absurdos nesse discurso. Eu vou até ler uma parte desse discurso aqui
para vocês verem o papelão do Rodolfo Landim. Ele chama a responsabilidade, ele fala que a culpa foi dele, só que ele descartou a saída do Marcos Braz. Tá aqui, ó, nem fudendo que ele sai. É meu parceiraço. Ou seja, jogar a parceria. O Flamengo que se foda. Agora, o Marcos Braz é meu parceiro, que se foda o Flamengo. E aí, ele fala assim, ó. Ele fala sobre a situação. Vários sócios já falaram. Você está comprando uma briga pelo Marcos Braz e se desgastando. Demite. Eu falei, nem fudendo. Desculpem pelo meu francês. Primeiro, porque o cara é meu parceiraço. É o cara que assume os problemas e desgastes comigo. Aí ele segue. Está sempre brigando junto comigo. Eu sei, né? Ele diz, eu sei o nível de dedicação dele. Numa hora dessas eu vou ser covarde e dizer que o problema é dele? Não existe nenhuma decisão que ele tomou que não tenha sido tomada junto comigo. Aí ele disse que a responsabilidade é dele pela vergonha do futebol, então que ele saia nas próximas eleições. Que a chapa do Landim saia. Se ele quer morrer abraçado com o Marcos Braz, que já se mostrou ser um vice de futebol super incompetente, que os dois saiam, porque é uma vergonha. E outra, será mesmo que o Marcos Braz não sai do Flamengo porque é parceiraço do Rodolfo Landim? Porque é amiguinho do Rodolfo Landim? O torcedor, ele precisa se questionar. Por que que o Marcos Braz é intocável dentro do Flamengo? Esse discurso do Landim é tão ridículo quanto o ano do Flamengo. E o torcedor tem que parar de ser babaca. O torcedor tem que parar de fazer papel de otário, como fez no Maracanã nesse jogo contra o Cuiabá. Porque essa diretoria, ela é muito burra para muita coisa. Ela é muito incompetente para muita coisa. Ela é muito vaidosa. Só que ela é muito inteligente em alguns momentos. E aí o torcedor faz o papel de otário e aceita fazer o papel de otário. Porque você ter no Maracanã, contra o Cuiabá, um clima de festa, com um ano vexaminoso que o Flamengo teve, o torcedor tem que ser muito burro. Organizado, às vezes, a gente entende que tem relação com diretoria, tem troca de interesse. Agora, o torcedor cair nessa lorotinha de fazer festa de despedida para Felipe Luiz, fazer festa de despedida para Rodrigo Caio, quando tinha que estar chamando esse time de sem vergonha pela temporada que fez, é muita burrice. A diretoria, ela foi super inteligente. Era um jogo para o torcedor vaiar, para o torcedor estar puto, para o torcedor mostrar sua indignação de ter 7 títulos disputados e nenhum título, de ver o time com a maior folha salarial do Brasil sem ganhar nada. E aí o torcedor caiu no conto dessa diretoria que criou um clima de festa onde não há clima de festa. Não pode ter clima de festa para o ano ridículo que teve o Flamengo. O ano foi uma vergonha. Teve Al Hilal na semifinal do Mundial, teve eliminação para o Olímpia do Paraguai, que é um time horroroso na Libertadores, teve derrota para o Independente Del Valle na Recopa Sul-Americana, teve derrota de 4 para o Fluminense na final do Campeonato Carioca. E como que acabou o ano no Maracanã? Com festinha, com mosaico para o Felipe Luiz e para o Rodrigo Caio. Errado! Tinha que acabar com a torcida gritando time sem vergonha e questionando o trabalho patético do Rodolfo Landim e do Marcos Braz. E eles conseguiram, de uma forma inteligente,